Mateus capítulo 9, versículo 20. Mateus 9, 20. Mateus 9, 20 é o texto. Mateus 9, 20 é o texto. O texto, inclusive, usado também na terça-feira. Aqui está praticamente o coração da mensagem de terça-feira também, falando sobre os segredos do talent. E lá em Mateus 9:20 fala assim: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Se você for olhar já no próprio versículo, em Mateus 9:20, você vê ali que gradativamente o texto, ele é uma terra aonde você precisa, muitas das vezes, olhar com o coração aberto para que você possa ver as informações que estão no texto. Você pode ver que ela fala bem aqui, ó, 12 anos. 12 anos. Uma escada aí, vamos supor que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Completando aqui, ó, 12. Ou seja, dentro dos 12 anos, já entra aqui, ó, 12 nível espiritual. 12 nível espiritual, ou pode ser aqui na vida dela, ó, 12 ciclos. Isso já são assunto para palestras, já são assunto para um dia onde as pessoas entram ali 8 horas da manhã e saem só meio-dia. Que aí a pessoa vai entregando 12 níveis espirituais, sabe aonde? Aí você começa a ver 12 níveis espirituais aqui, ó. Para ela alcançar o que ela alcançou, ó, ela tem características de Daniel? Tem. Ela tem características de Jacó? Tem. Tem características de Isaac que pode ser aplicada? Tem. Tem características de diversos, tem características aqui, ó. Porque você pode aplicar o texto dentro dos 66 livros da Bíblia. E a Bíblia te dá cunho para isso. Olha para você ver. Eu fui encontrar lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 23, falando o quê? Pegarão firme na orla, na veste, ou no manto, ou num talit de um judeu. Olha para você ver. Eu nunca vi ninguém ao mínimo falar desse texto. Só que, ou seja, ela está pegando no talit ali, ela está pegando na orla, só que aquilo ali já havia em outras culturas. Eu coloquei aqui, ó, em outras culturas já tinha essa prática de você pegar
tanto lá no Acadianos, Hebreus, Acadianos e Hebreus, na Babilônia tinha essa prática também. E quando eles usavam essa prática, eles estavam dizendo o quê? Quando eles usavam essa prática, eles estavam falando: é a minha última súplica. Se você chega no pé do patrão seu e se lança ao pé dele, pede o emprego, pede a vaga, tem 100 ali, mas se você diz que quando a situação, pessoas faz coisa, uma mãe faz coisa para alimentar o filho, né? Ou seja, então é uma entrega que até significa que a gente pode colocar o nome desse sermão também assim: a última súplica. O que significa uma pessoa quando ela se lança? Ela está falando: eu estou fazendo a minha última súplica. Ela estava falando assim: é a minha última súplica depois de eu ter passado pelos 12 anos, depois de eu ter vencido esses 12 níveis espirituais, passei por 12 ciclos na minha vida. Quando ela está se lançando ali, ela está falando: é o meu último gesto de entrega, de adoração, de submissão. Ou seja, o próprio texto ali está falando muita coisa, mas muitas das vezes a gente já não consegue ver com a mente tão, né? Ou às vezes a gente precisa realmente parar. Vamos lá, eu já entro lá no sermão falando o seguinte: ponto primeiro, quando fala Bet Mitzvah, os 12 níveis espirituais. É interessante, você acha isso muita coincidência? Isso aqui, ó, Bet Mitzvah, significa o quê? Na linguagem original das Sagradas Escrituras, significa que uma criança chegou na idade de 12 anos. E quando ele chega nesse momento, ele está falando o seguinte: eu estou em maturidade, ou eu alcancei a maturidade. E justamente com 12 anos, esta criança, ele tem que explanar a Torá pela primeira vez. Uma criança com 12 anos, ela já está explanando a Torá, ela já está abrindo a Torá, e ela ali, naquela simbologia, naquele significado, ela está dizendo também outra coisa: eu estou em maturidade, eu sou responsável agora pelos meus atos. Quando você vê o 12, olha para você ver, 12 é a idade de maturidade aonde ele já assume a responsabilidade. Ou seja, a escada com 12 ciclos, ou seja, a escada com 12 níveis espirituais, ou seja, são informações importantes que podem ser trazidas a ela. Ou seja, o número 12 são quantos discípulos? Na viração do dia, são quantas horas? São quantas pedras que foram colocadas que a Bíblia usa? Jesus com 12. Ou seja, não é... Irmãos, pega essa visão que ela é muito importante. Qualquer informaçãozinha, a menor que for, ela é profunda, que está na Bíblia. Tem muita coisa que ela está entregando ali, ela está querendo falar muito mais abrangente,
e às vezes a gente não consegue, às vezes, também enxergar. Existe também, nos discípulos, quando ele chama os 12 discípulos ali, é interessante, ele funda uma base em cima de 12. Então, assim, o 12 se encontra ali como forma de 12 anos. Mas se você desabrochar a flor ali, você vai ver que tem algo grande ali. Tem algo especial. A gente pode trazer uma jornada aqui, um dia, da gente passar por cada tópico dos 12 níveis espirituais. E depois de ministrações como essa, é inevitável, meu irmão, você rompe mesmo. Você rompe, porque o conhecimento ele faz isso com a gente. Vamos lá aqui, ó, no ponto 2, fala assim, ó, manto, tá lá no texto. No texto não fala talit. Por que não fala talit? Porque talit é a língua mãe. Talit é o grego. No grego fala talit. Né? No português chama manto. No português chama orla. Então, assim, existe a linguagem, né, no significado em português, uma linguagem que é mais cabível, e existe a linguagem mãe da Bíblia, a linguagem original, que é o grego. No grego, já usa a expressão de talit, e fala que ela tocou na orla do talit. O talit tinha quatro cantos do talit. E nos 4 cantos do talit tinha umas cordas, né, que tinham uma representação da mitzvos, que significa, né, o 613, que significa 613 mandamentos. A gente vê em Êxodo, né, os 10 mandamentos. Só que, na verdade, o judeu, ele já tem uma visão do 613. 613 engloba ali geral. E quando a pessoa estava com o talit, ponto primeiro, ele está falando assim, eu estou no chalé de oração. Estou em chalé de oração. A pessoa, quando ela entra no culto, quando ela está em espírito de oração, é visível que aquela pessoa está em espírito de oração. Eu não sei como a pessoa, às vezes, né, não consegue se concentrar em espírito de oração, né, em determinadas comunidades. Ponto 2. Usado pelos varões em obediência. Esse talit, esse manto, essa orla, essa seda, ela também era usada em obediência, porque lá em Deuteronômio 22:12, eles se cobriam com ela, né, em respeito à Torá. Então, ou seja, algumas colocações eram também colocadas em formato de obediência. Quando ela toca no talit, é interessante, porque tem 5.000 pessoas em volta dela. Ninguém tem nível de quê? Submissão e súplica. Porque quem toma uma determinada ação daquela está dizendo o seguinte: eu quero estar debaixo de uma mão de submissão e de uma mão de súplica. Eu até falei aqui, olha para você ver, o gesto dela. Olha para você ver quando eu falei na aula passada que gestos são mais poderosos do que orações. Gestos de súplica e submissão, quando as pessoas alcançavam uma intimidade maior com Deus e até na Bíblia, você pode observar que o gesto, ele
ele fala mais do que muitas orações. O gesto daquele homem lá na questão ao subir o monte, o gesto do publicano, que quando ele chega ali, ele fala bem assim, eu vou restituir tudo quadruplicado. O gesto daquela mulher que quebra o óleo sobre a cabeça dela, irmão, tinha um ano de trabalho. Imagine você ajuntando dinheiro, um ano você chega e dá na igreja. Aquela mulher pegou o óleo ali, quebrou na cabeça de Jesus, todo mundo falou. Quando você vai olhar, os discípulos não estão questionando porque quebrou o óleo na cabeça dele, estão questionando o valor. Você dá uma coisa que não tem muito valor, ninguém questiona. Agora, quando você põe algo que tem valor, todo mundo, os discípulos falaram, pelo amor de Deus, não quebra esse óleo não, mulher. Não gasta esse óleo todo aí não. Jesus ficou revoltado com isso. Jesus ficou revoltado, porque ele falou o quê? Os pobres vocês sempre têm convosco. Essa mulher não pode nem me preparar para o dia da minha morte. Ela está me preparando por aqueles 3 dias que eu vou ficar lá, né? Mas no 3º dia eu vou voltar, meu filho. Esse óleo aqui é para me sustentar naqueles 3 dias, que eu vou descer ainda lá no Hades ainda, vou pregar por espíritos em prisões que se encontram lá ainda, vou fazer uma obra no Hades, mas no 3º dia eu ainda vou voltar. Os discípulos olhou a adoração daquela mulher, o gesto dela não estava orando. Então, muitas das vezes, Deus se movimenta mais com a nossa vida com os gestos que chamam a atenção de Deus do que com toda a nossa religiosidade. Foi o que eu estava até falando nas aulas, que as igrejas enchem a gente, muitas das vezes, não são todas, mas existem muitas igrejas que elas podem te encher de religiosidade e não te encher de gestos de amor, gestos de respeito, gestos de súplica, gestos de submissão, gestos que te levam a uma intimidade com Deus. Uma vez que você deu passos na intimidade, meu irmão, é extraordinário, porque quem já pisou lá, irmãos, quando ele volta um pouquinho, ele já fala, eu preciso sentir a Deus um pouco mais que eu sentia. E quando você não está sentindo tanto Deus, você já questiona, eu já preciso voltar a sentir Deus um pouco mais. Então, muitas das vezes, esses gestos também são muito colocados. Ponto aqui, quando ela toca no talit, ela toca no mandamento, com certeza. O texto aqui, na verdade, não abre tanto leque, mas quando você vai acessar mesmo a Torá, você vai ver claramente isso. Gente, tem 5.000 pessoas em volta de Jesus. Tem uma mulher, pessoas raras. Às vezes, a gente tem que também começar a vir com uma linguagem aonde você é raro. Você fazer coisas raras, coisas que ninguém está fazendo. Ações que ninguém está fazendo. Ou seja, o gesto dela de submissão e súplica, o gesto dela de tocar na orla do manto, ela sabia pela cultura Babilônia, aqui na Babilônia, ó. Os assírios, os chamados assírios, também praticavam essa cultura de se lançar aos pés. Ou seja, quando um assírio, quando um babilônio, um hebreu, um acadiano, eles faziam isso, eles estavam falando o quê? É o meu último pedido. Se não for atendido,
É a minha última súplica. Se não for atendido, ela sabia a cultura. Ela sabia as informações também desta cultura. E quando ela se lança aos pés, existe uma expressão que diz: a última súplica. O cara está ali preso, o cara está ali amarrado, o cara está ali prestes a ser condenado, a pessoa faz a última súplica. Está ali com a pistola apontada para a cabeça dele, ele faz a última súplica. Rapaz, é profundo. Ó, pra você ver, quem fala com um texto desse tem um troço tão profundo desse, né? Rapaz, terça-feira eu saí daqui pensando nisso. Rapaz, se fosse a sua última oportunidade, qual seria o seu último pedido para Deus? Rapaz, que mistério, né? Você vê, as pessoas pregam tanto essa mensagem, mas ela tem uma entrega grande ali. Entendeu, Barão? A pessoa... Quem já passou um período aqui onde você estava prestes a morrer e não morreu? Já passou? O que pensa na hora a gente ali? O que a gente pensa assim? O que passa na nossa cabeça? Passa um último pedido na cabeça? Ser sincero, passa um último pedido? Passa um pedido ou uma oportunidade? Passa na nossa cabeça. Eu saí daqui pensando, cara, poxa vida, gente, meu Deus. Eu não tenho nem tempo para trabalhar, eu só pelava a moto na cabeça. Eu me levou de cabeça, eu não jogou muito para fora. Então eu não tenho nem tempo. Mas eu me levando espiritualmente, rodando, estava rodando o ano, rodando, e me vi sentada, um monte de gente olhando para mim, falando, coitada, que foi ela? Ela é trabalhadeira, e eu vi os taxistas passando, e eu me levantando, rodando, e muita gente apregou. Só que depois eu comecei, quando eu cheguei em casa, um monte de gente falou, repete, Deus te deu outra vida, você renasceu de novo. Aí eu falei, eu estou falando com o Senhor, eu olhei para cá, mas eu falei, minha mente ficou toda coisa, e no hospital, eu não conseguia colocar a cartilagem do olho para dentro. E eu lembro que eu orei, eu disse, Senhor, bota com a boca, nunca se mexe, para que eu não tenha efeito nenhum. Ora, quando eu olhei dela, eu já estava mais comendo, voltando normal. Eu orei para trabalhar com o médico. E aí, eu lembro que foi eu fiquei vivo e falou assim, não, gente, não aconteceu nada disso, não. Você não pode deixar de estar falando, não. Você não pode deitar no chão para ambulância. Veio uma assistência ali, uma assistência no plano espiritual, resolveu o problema no plano espiritual e depois se materializou no real. Interessante isso aí, isso acontece. Isso acontece. Ou seja, querendo ou não, a última súplica, isso aqui dá nome até para filme, irmão. Dá nome até para filme, porque a última súplica é uma reflexão que eu acho que todos nós poderíamos fazer. O que eu poderia fazer e não estou fazendo? Gente, porque você na última súplica, gente, a gente promete coisa, a gente fala coisa, a gente, né? Ou seja, ela estava dizendo assim, quando ela estava se lançando ali no meio daquela multidão, ela estava falando, é a minha última súplica, é o meu último gesto. E para você ver que a Bíblia, a interpretação ela é tão perfeita, depois que ela passa esses 12 anos aqui, irmão, ela já estava cansada de tentar a mesma coisa na vida. Olha você ver a mensagem que está aqui dentro. Quando a gente se cansa de ser reprovado na autoescola, quando a pessoa se cansa de ser reprovado na faculdade, quando a pessoa se cansa de ser reprovado na vida, a pessoa fala, é a minha última entrada agora, é a última tentativa. A pessoa está ali estudando para o concurso público, 8 anos estudando e não passa, 12 anos estudando e não passa, e fala, depois desses 12 anos, se eu não fazer e não passar, eu não faço mais, é a última tentativa. Rapaz, é um troço impressionante, isso tudo está aqui nesse texto.
Espírito aqui. Quando ela está se lançando ali, ela está falando, olha, é a minha última oportunidade, é a minha última chance de vida, a última chance. Você fazer um negócio que é a última chance. Irmãos, realmente, são mensagens que começam a mexer um pouco com a gente. Que a gente começa a falar, gente, eu vou fazer o que eu não fiz. E outra, tá? Quando você pega a visão do espírito dessa mulher também, meu irmão, até dia 31 de dezembro, tu tem que dar um murro na terra ainda. Tu tem que entrar para dentro desse helicóptero, meu filho, voar. Você tem que entrar para dentro desse avião e parar até na China, meu irmão. Você tem que tentar, desses últimos 31 dias, você vai tentar, mas vai tentar com força, meu filho. Até 31, irmão, ainda dá tempo ainda. Dá tempo de você entrar passar lá na frente daquela casa lá e falar, olha, até dia 31 tu vai se ver comigo ainda. Até dia 31 eu vou bater aí. Ou seja, é forte. É assim, você também está com uma direção muito assim, do tudo de Deus na sua vida. Às vezes é bom. Às vezes é bom. Isso é muito importante, irmão. Porque te tira daquela visão assim, de você ficar esperando as coisas na vida. Nossa, irmãos, no cristianismo, a pior coisa que nos ensinaram é você ficar esperando a vida. Cuidado, a vida não vai te dar nada. Não vai, irmãos. Todas as mulheres da Bíblia, todos os homens da Bíblia, é espírito guerreiro. Não tem espírito de ficar esperando, irmão, não tem. Todos são guerreiros. Qualquer dúvida, vocês... Relembra a lei e significado espiritual versus material. Esse, inclusive, é o sermão completo, né? Eu estou crescendo ele ainda. Vai virar até um material para nós de estudo. Ponto 4. Ou seja, muitas das vezes, um grande líder, ele sempre falava bem assim, ou é tudo ou é nada. A pessoa está pronta mesmo, irmão, para o que der e vier mesmo. A pessoa está no tudo ou nada mesmo ali da vida ali. E isso é muito bom, isso é muito importante. Porque a gente entra em algumas comunidades cristãs que tem passado aquela visão assim. Espera, fica aí sentado aí. A pessoa recebe uma profecia que as bênçãos vão acontecer, aí que a pessoa... No cristianismo é terrível. Tem igreja, você quer ver a pessoa ficar lenta mesmo? A pessoa recebe uma profecia bem assim, você vai casar, irmã. A irmã vem para a igreja, ela não quer pentear nem mais o cabelo. Ela tem uma profecia, vai casar. O varão está com 200 quilos, recebe uma profecia, varão, você vai casar. Ele não quer saber de passar de orar nem pelo espírito da beleza. Deus, entra o espírito da beleza na minha vida. Faz alguma coisa, eu tenho 200 quilos, faz alguma coisa para a minha vida. Não, ele não quer nem saber de... Ou seja, a profecia, ela é perigosa porque acomoda. Irmão, você pega 10 irmãos, você pega um que não tem profecia e pega 9 que tem profecia. Irmãos, acomoda demais a profecia. Tem pastores que ouvem uma profecia, tem presbítero que ouve uma profecia, o pastor cruza o braço, dobra ali a perna ali em cima daquele púlpito ali, irmão, que ele não levanta nem para dirigir um culto. Porque a profecia já falou que vai dar vitória para ele. Ele não vai mais na casa de ninguém fazer nenhuma oração, irmão.
Porque ele já... Cuidado, irmão, a profecia ela é um perigo. Ela tem que ser usada da maneira certa, da forma certa, para te impulsionar na área certa, porque a profecia fez, o crente já não tem tendência a ser trabalhador. Depois da profecia, então, é aí que ele estagna mesmo. O crente ele já não tem tendência do século 21, trazendo para o que está sendo ensinado hoje. Hoje. Ou seja, os ensinos também que os pastores estão passando em algumas comunidades, não são todas, é espírito de estagnação. De estagnar a pessoa mesmo. Eu conheço pessoas que reúnem 30 anos em uma igreja só. 30 anos. Até para você tirar ele para visitar é difícil. E outra, ele só tem um conhecimento que dá ali. Você já pensou se naquela comunidade onde ele está há 30 anos, se o ensinador, se o doutor que Deus colocou ali, se o mestre que Deus colocou ali, não for uma pessoa versada na Torá? Quantas igrejas você já foi que pregou sobre esta mulher? Irmãos, prega demais. É uma das mensagens mais pregadas. Mas ela é pregada por quê? Porque é uma aplicação que tem ali, que ao ver dos quatro cantos do nosso setor brasileiro, é fácil. Só que a gente está vendo aqui que ela tem um bojo de informação, ela tem um condomínio de informação, que Deus poderia estar falando até no mais profundo com o povo, mas não está. Por quê? Porque às vezes a gente não trabalha com carinho. Para você montar essa estrutura aqui, ó, você não gasta menos de 12 horas de trabalho. Para você montar essa estrutura aqui, você não gasta menos de 6 horas de trabalho nunca. O sermão para ser trabalhado, ele é igual você desce para trabalhar lá e você trabalha 8, 9 horas por dia. A mensagem, ela tem que ser trabalhada 12, 6, 9 e às vezes você ainda fica meses trabalhando ainda. Olha o tanto de tapete que tem para levantar dentro de uma mensagem tão simples. Olha que eu só peguei o texto, um texto que é o 20. A mulher, quando fala aqui a mulher, a gente já tem que pegar uma coisa aqui, um bojo aqui, que a gente pode formar aqui. O fato não aconteceu com um homem que toca na orla, mas uma mulher. O texto está falando assim, a mulher ela pode ser muito mais sensível com Deus do que um homem. Isso aí é terrível. Você não vê ninguém falando isso, varão. A mulher ela pode ter muita mais condição de ser íntima de Deus. Outra coisa, Deus deu asa para a mulher ter muita intimidade, mas Deus não deu área para a mulher ter muito escargo. Esse é o problema. Você quer ter cargo, pode tirar a tua intimidade. O Brasil, irmão, botou na cabeça que a pessoa tem que ter cargo e não tem que ter intimidade. Irmãos, ter intimidade é melhor do que ter cargo. Às vezes, o cargo quebrou muita gente. A Bíblia está falando assim, muita mulher poderia ter muita intimidade, mas o cargo está tirando ela da intimidade de Deus. Olha aí para você ver. Olha para você ver que qual homem na Bíblia que acessou Jesus igual essa mulher acessou? Fala um. Tem um homem que bate de frente com essa mulher. Só João. A Bíblia diz que João era um tipo de homem tão diferenciado que um dia ele deitou no colo de Jesus e chorou no peito dele. Um homem para fazer isso no peito de outro homem, irmão, ele tem que ser...
ele tem que ser muito homem. Perguntar para você, varão, você já chorou no peito de algum outro homem? Você já chorou no peito de outro homem, varão? João chorou. A Bíblia diz, porque Deus deu para João o livro de Apocalipse. Deus só pode te dar revelações profundas quando você tiver intimidade muito profunda com Ele, varão. Isso é terrível, varão. Nós homens, nós temos um desafio. Agora, a mulher não. A mulher, ela chora no peito de um homem fácil. Olha, aquela mulher pegou o pé de Jesus, irmão. Ela beijava o pé de Jesus. Jesus falou, epa! Para de ficar criticando essa mulher. Porque nenhum de vocês dois que está aqui me seguindo, que vai ser meus discípulos, vão ser meus apóstolos, nenhum de vocês beijou meu pé. Jesus, Deus, Espírito Santo, Ele ama gestos de amor, gestos de adoração. E outra, tá, irmão? Uma mulher vai por 100 fração de segundo com um gesto desse. Se a mulher for entender o que é mesmo, a visão que está passando aqui, e você não vê ninguém falando isso, varão. Uma mensagem, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Você, tudo assim, ó. Todo mundo, quando vai pregar essa mensagem, só fala a mesma coisa. Que a mulher tocou no manto, que a mulher tocou no manto, que a mulher tocou no manto, que a mulher foi curada. E glória, glória, glória. Não, irmão, tem muito mais coisa aqui. Sabe? O texto está falando isso. O próprio texto está falando isso. Então, vocês, quando você for olhar o texto, irmão, você olha, você precisa ter um... Se a mulher trocar o cargo pela intimidade, ela vai ter mais sucesso do que com cargo. Eu fui no monte, estava uma mulher orando lá. Rapaz, essa mulher orou a primeira vez pelo pastor dela, orou a segunda vez pelo pastor dela, orou pela igreja. Deus abençoe o pastor também. Estou lá do outro lado. Rapaz, essa mulher, quando foi orar pelo marido, eu nunca mais esqueci aquela cena na minha cabeça, mano. Quando aquela mulher foi orar pelo marido, Deus, a mulher começou a chorar, varão. Uma coisa que me assusta é ver mulher chorando. Eu não gosto de ver mulher chorando, irmão. Esse negócio me deixa assustado é quando eu vejo uma mulher chorando. Eu já fico assustado, eu já saio da terra já. Mulher chorando é muito assustador, irmão. Homem chorando não, mas mulher chorando. Essa mulher, Deus, trata com meu esposo. Irmão, eu levantei a cabeça do outro lado. Deus, irmã, quando ela falou assim, a lágrima dela desceu nos dois olhos. Eu lá da moita, sangue de Jesus tem poder. Deus, rapaz, que eu comecei a olhar aquilo ali, eu já comecei a ficar assustado. Mulher, quando pede para Deus pegar o esposo, eu já comecei a chorar, de medo. Se Deus atende uma mulher daquela dali, e começou a trabalhar, varão, começou a orar, aí daqui a pouco ela, Deus abençoe meu pastor, irmão, aquela mulher orou umas 7 vezes pelo pastor dela, irmão, que eu falei, sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Então assim, eu analisei duas coisas. A mulher, ela pode ter uma liberação de um poder espiritual muito maior, às vezes, do que o quebrantamento de um homem. O homem, para chorar na presença de Deus, Deus precisa dar um cutucão nele muito grande. A mulher, ela dobrou o joelho, a lágrima está, varão. E muitas das vezes, essa mulher, ela está falando assim, mulheres, vocês podem ter muito mais intimidade na minha presença. Olha para você ver, velho. Vocês podem fazer muito mais. Vocês podem gerar muito mais.
Ontem eu estava numa palestra de pastores. Um pastor falou uma coisa, né? Não sei se ele falou por falar, mas tem mulher que chega na vida do homem, ela prospera o homem. A presença da mulher prospera o homem. Em diversos níveis de vida. Tem mulher, ela casa com o homem muda de vida. Hoje, quando a gente tem carro, ela está na frente, quando a gente tem experiência, quando a gente é abençoada, vitoriosa, o carro não dá valor, mas a mulher dela está chorando. Chorando? Eu não fico certo, não, que não tem que Tá aqui, isso aí tem. eu falar, entendeu? Tira pela raiz. Eu não tenho valor. Ou seja, se a mulher orando, o homem já enfrenta problema, quem dirá a mãe agora orando, varão? Orando para Deus quebrar. Deus quebra. Deus trabalha no vaso. A filha dele chamou a atenção dele. E é aquilo, meus irmãos, a mensagem ali também, ela tá também querendo entregar, né? É aquilo que eu sempre falo. A mulher, quando a Bíblia vai tratar uma mulher, a Bíblia não trata tão duro como trata o homem. Quando a Bíblia vai tratar o homem, ela já trata o homem duro. Por causa disso que as mulheres, ela não entende quando o homem trata ela duro. Nenhuma mulher entende quando o homem é duro com ela. Vocês mulheres que estão aqui, quando o homem é duro com vocês, você entende, irmã Lete? Você entende? Você entende? A mulher, ela não entende a linguagem do homem duro. Eu não é, varão? Já precisou uma hora arrancar a lenha ali? Dar uma puxada forte? Não, tem hora que precisa, né, irmão? tem hora que